Prezados irmãos, é uma alegria imensa contar com a sua participação neste momento em que nos reunimos para exaltar ao nosso Deus, glorificar a Jesus, a Santa Avó Rosa, mas muito especialmente buscarmos sabedoria celestial para a nossa vida, para praticar bons atos que justifiquem nossa presença como Filho de Deus nesta terra. Prezados, quero desejar que a paz e a bênção de Jesus, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, nos envolvam e nos auxiliem para que nós juntos realizemos uma reunião que enobreça o nome da nossa igreja, mas muito alimente-nos com bênçãos e graças celestiais. Para iniciarmos nossa reunião, nós faremos uma breve oração e convido para esta os irmãos a ficarem em pé. Vamos pedir a bênção de Deus e uma reunião muito prazerosa para todos nós. Oremos. Amantíssimo Deus, onipotente Pai, graças te damos, Senhor, por este momento tão especial de nossa vida, iniciando mais uma semana com a sua companhia, a companhia de Jesus, nosso Senhor, da nossa querida e Santa Avó Rosa, o Espírito Consolador, formado pelo Senhor e por Jesus para trilhar, ou melhor, nos auxiliar a trilharmos o caminho do bem, da justiça e da verdade. Louvado seja o nome desta Santa Gloriosa, pelo cumprimento desse maravilhoso ministério em prol de nossa salvação. Ó Pai bendito, agradecemos e exaltamos também, com muita sinceridade, o grande sacrifício que o seu Filho, nosso Senhor Jesus, realizou para nos dar a oportunidade de salvação. Ó Senhor, nossa adoração sincera neste momento, nossa gratidão, nosso reconhecimento por esta obra, por esse ministério, por esta igreja que o Senhor nos dá para nós sentirmos a presença de Deus, do Senhor, da Santa Avó Rosa, mas também da Virgem Santa, sua vossa mãe, a nossa querida mãe, Maria Santíssima. Ó querida avó, ó querida mãe, ó Maria Santíssima, pedimos que a Senhora, na nossa reunião, se faça presente, para que receba de todos nós o nosso carinho, o nosso respeito, a nossa fé, a nossa confiança, a nossa veneração. Bendita Mãe, louvado seja a Senhora por dar-nos a glória de ver o caminho do bem e da verdade. Louvamos e bendizemos também, ó querido Deus, ao nosso pastor, o nosso profeta, Santo Irmão Aldo, que durante a sua vida terrena, durante exatamente 44 anos, esteve ao nosso lado, dirigindo, falando, nos orientando e deixando-nos um grande legado. Uma doutrina santa, uma igreja perfeita, que quando aquela pessoa se dedica a seguir, encontra-se no paraíso aqui na terra. Santo Irmão Aldo, te agradecemos, te exaltamos por essa vida preciosa do Senhor, mas muito especialmente por, após o Senhor Irmão Aldo viver nessa terra, ter ganhado o galardão de último profeta de Deus, o galardão de anjo dos céus, o galardão de nosso protetor, o galardão de nosso ensinador. Querido primaz, nós te adoramos e te agradecemos por essa gloriosa graça, por este momento tão maravilhoso que o Senhor está nos mostrando a cada dia o caminho da vida e da felicidade. Primaz, hoje aqui estamos, viemos receber do Senhor vida, felicidade, paz, alegria, fé, coragem, determinação. Durante a nossa reunião, haverão atos, cada um específico, buscando trazer para nós um benefício. Por isso, primaz, eu peço que o Senhor, na nossa companhia, durante toda a reunião, nos abençoe grandemente, mas principalmente, irmão Aldo, inspire cada ato. Cada ato que aqui acontecer tenha a sua inspiração, para que então esse ato seja perfeito e alcance todos os seus objetivos. Para isso, primaz, eu quero pedir muito especialmente por este coral, que eles têm um papel importantíssimo, belíssimo e maravilhoso de cantar nossa alegria.
de cantar nossa fé, de cantar nosso amor, de cantar nossa confiança, de cantar a nossa esperança, irmão Aldo, de contar sempre com a graça e a bênção dos céus. Que nesta data, que neste momento, que nesta reunião, isto novamente ocorra, irmão Aldo, e suas mensagens cantadas adentre o nosso coração, fortaleça a nossa fé e ilumine a nossa vida. E também, é claro, embeleze muito, muito mesmo a reunião desta data. Primaz, na certeza de que assim há de ser, eu entrego essa reunião nas tuas santas mãos, não somente a nossa reunião aqui em Caçapava, mas todas as reuniões que estão iniciando na data de hoje, que acontecerão durante o dia de hoje, irmão Aldo, elas tenham a sua companhia. E todo o seu povo seja alimentada na palavra divina, na palavra da Santa Rosa, na palavra de Jesus, na palavra da Igreja Apostólica. Na certeza de que assim há de ser, eu entrego essa reunião nas tuas mãos para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje e sempre. Amém. Vamos, irmãos, cantarmos o hino Igreja Forte. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Queridos, a Santa Rosa, o Santo Irmão Aldo, eles esperam realmente que esse seja o nosso pensar. Enquanto vivermos nessa terra, temos cada um uma missão, cada um uma tarefa a cumprir nessa terra. Viver como filhos de Deus, sermos soldados do Pai, de Jesus, da Santa Rosa, aqui na terra. Vamos, irmãos, continuar pensando nessa carreira preciosa que os céus nos oferecem, cantando juntos o hino com o número 60 de nosso inário e o título Avante, Avante, Filho de Deus. Queridos irmãos, podem ter certeza, o seu amor sincero a Jesus, mas também ao nosso Deus, aos santos que lhe enviam, à Santa Rosa, a Virgem Maria, nos fazem, irmãos, seguir tua palavra, seus ensinamentos e sermos bem-aventurados nisso. Vamos pensar mais uma vez nesse grande privilégio que todos nós desfrutamos, cantando juntos o hino de número 52, com Jesus e a Rosa. Jesus.
Queridos irmãos, na condução desta igreja, mas muito especialmente na condução de todos nós, nosso Deus preparou e colocou em nossa vida santos gloriosos, querendo que nós sigamos aqui na terra, tendo sempre a oportunidade de olhar para os céus e a convicção que um dia lá chegaremos. Por isso, irmãos, vamos agradecer ao nosso Deus e principalmente aos santos que Ele preparou para estar conosco, ouvindo, meditando e guardando dentro do coração a palavra e a mensagem que o coral nos apresentará através do hino Santas de Grande Alegria. Vamos ouvi-los. Muito bem, prezados, como nós sabemos, essas duas santas, elas possuem um galardão especial. O galardão delas foi conquistado com a luta, com o trabalho, para que o mundo aceitasse, compreendesse e merecesse a presença do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus, que veio trazer vida, paz e salvação. Prezados, vamos continuar meditando no valor do trabalho dessas santas, agora ouvindo o coral cantar o hino Louvor de Santa Comunhão. Vamos ouvi-los.
cheio de gratidão. Mas uma vez vamos participar da Santa diante do santo altar. Nessa mesa está o corpo de Jesus e também o seu sangue, o sangue da redenção. Naquela cruz, quanto o Senhor sofreu e seu sangue verteu para os humildes salvar. Carregou uma cruz tão pesada
Prezados irmãos, mais uma vez, quero levar aos irmãos o nosso convite para aqueles que puderem fazer o seu esforço e participarem hoje lá na sede de nossa igreja da reunião de Santa Comunhão. Comunhão que Jesus, que é Santa Rosa, lhe aguarda com seus braços abertos. Se você tiver essa condição, não poupe esforços para participar dessa oportunidade tão especial. Porque, irmãos, comunhão, como Jesus, como a Santa Rosa, como a nossa igreja ensina, é uma comunhão completa, comunhão de pensamentos, comunhão de atitudes, comunhão de sentimentos. Como, irmãos, nesse hino que nós acabamos de ouvir, que ele inicia trazendo-nos um ensinamento maravilhoso, ou seja, a maneira que nós devemos pensar e querer estar com Jesus. O hino diz: com o nosso coração cheio de gratidão, vamos mais uma vez participar desta Santa Comunhão. Isso deve ser, irmãos, o nosso pensamento, deve ser nossa visão de que estarmos com Jesus é um presente de Deus. Para, irmãos, continuarmos vivendo esse momento de preciosidade para todos nós, nós vamos pensar um pouco em como ajudar o nosso Senhor Jesus, como ajudar a Santa Rosa, como ajudar a nossa igreja a levar esta comunhão de espírito, de sentimentos a muitas almas. Para isso, irmãos, eu quero convidar o Senhor, vamos acompanhar a leitura da mensagem contida em nosso boletim com o título Ofertas para a Igreja Apostólica. Prezados irmãos e irmãs, as ofertas e a obediência às leis divinas sempre foram frutos do amor e da dedicação de um povo consagrado a Deus, que sabe reconhecer o seu grande amor, sua bondade e seu grande poder em ampará-los e livrá-los de todo o mal. Toda esta bondade, amor e justiça foram manifestadas e reveladas nesta igreja através do glorioso ministério de Jesus e da Santa Rosa. E coube ao santo irmão Aldo a missão de fazer valer sobre todos nós esta graça preciosa. Afirmamos-lhes assim, para que todos os irmãos saibam dar muito valor a tudo o que está sendo lhes oferecido e que sempre reconheçam na sua vida esta graça preciosa que possuem, pois as ofertas, os dízimos e a obediência são frutos do amor, da dedicação e do reconhecimento de cada apostólico. E também pelo dom da vida que possuem em sua alma, cuja graça lhes garante uma perfeita comunhão com Deus e os seus santos de grande poder, o que lhes dá o direito à eternidade de seu Espírito, e também por tudo o que está sendo feito em vosso favor, em favor de seu lar, para que possam vencer as lutas de cada dia. São por esses motivos que nós, do Conselho Deliberativo, temos a confiança e a esperança no povo apostólico em nos ajudarem a vencer todas as dificuldades e lutas que se apresentam à nossa frente. Estimados irmãos e irmãs, precisamos do seu apoio financeiro, pois muitas obras se fazem necessárias e urgentes, a fim de continuarmos com o crescimento e a expansão de nossa amada igreja. Façam seu esforço. Esperamos contar com suas ofertas, dízimos e ofertas especiais. Nós sabemos que nem sempre muitos irmãos podem fazer uma boa oferta, mas sempre que puderem, contribuam com amor e dedicação e nunca se esqueçam de tudo o que temos a fazer, ou melhor, nunca se esqueçam que tudo o que temos vem de Deus e dos seus santos. A nossa luta continua muito grande. Mesmo assim, continuamos confiando no nosso povo, o povo apostólico, em seu amor, dedicação e união para nos ajudarem a levar avante a obra da nossa amada Igreja Apostólica. Tenham muita paz, saúde e felicidade em seu viver, com as bênçãos preciosas de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Senhor, da Mãe Virgem Maria, da Santa Rosa e do Santo Irmão Aldo.
Queridos irmãos, a nossa igreja, como eu lhes disse, é um presente do nosso Pai. Todos nós, irmãos, pela experiência de fé, pela experiência de vida que possuímos, sabemos o quanto é importante contar com a companhia do Santo Irmãomaldo, da Santa Avó Rosa, de eles poderem e estarem na nossa vida nos abençoando, nos protegendo e principalmente nos ajudando. Isso é uma graça, uma bênção dos céus. E essa bênção, irmãos, é vontade de Deus, é vontade de Jesus, que ela seja estendida a todos os corações, que ela seja levada a muitos lares, a muitas vidas preciosas para o nosso Deus. Mas, irmãos, como fazermos isso? É uma oportunidade, irmãos, de nós pensarmos. O que a Santa Avó Rosa, o que o Santo Irmãomaldo precisa que eu faça, para que então a obra desta igreja, ela tenha a sua continuidade, ela tenha objetivos alcançados. Irmãos, o nosso Deus, o nosso Pai, Jesus, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmãomaldo, não esperam nada a mais do que cada apostólico, sempre que possível, apresente, manifeste o seu sincero reconhecimento pelas bênçãos, pela graça, pela proteção que recebem de Deus, de Jesus e da Santa Avó Rosa. Meus irmãos, nós aqui sabemos que esta vida maravilhosa que nós desfrutamos, essa vida de podermos abrir os olhos quando chega o início de um dia, esta vida que nos permite, quando o fim de um dia, nós fecharmos os nossos olhos, deitarmos e dormirmos, é o dom da vida de Deus. E isto tem um preço, irmãos. Um sacrifício imenso de Jesus, a luta constante da Santa Avó Rosa, a presença do Santo Irmãomaldo todos os dias nos abençoando, afastando o poder do mal, para que nós sejamos felizes. Irmãos, tudo é uma graça preciosa que nós recebemos de Deus. Além de tudo isso, irmãos, sabemos que a cada dia, a cada momento de nossa vida, há um inimigo à espreita. Lá no nosso trabalho, lá na nossa vizinhança, aonde nós estamos, há um inimigo à espreita querendo dominar a nossa vida, querendo atrapalhar os nossos passos de felicidade e de sucesso, querendo fazer com que nós venhamos a tropeçarmos e cairmos, deixando o nosso ministério, a nossa missão, a nossa vida nas mãos do mal. Mas para isso, o nosso Deus, através da Santa Avó Rosa, com o Santo Irmãomaldo, comandando um exército de anjos celestiais, envia a cada momento um anjo poderoso para estar ao nosso lado. Basta que nós clamemos, basta que nós estejamos atentos, vigilantes, esse anjo está ao nosso lado a nos defender. Isso, irmãos, é uma graça imensa, uma graça que nem todas as pessoas possuem, de não cair no laço do pecado, de não cair na lama da vida sem Deus. É uma graça que nós recebemos. Então também, o nosso Deus, Jesus e a Santa Avó Rosa, eles esperam muito que nós apresentemos um reconhecimento. Olha, eu posso levantar com a certeza, ao meu lado levanta um anjo que vai me proteger durante todo o dia. Durante 24 horas, o anjo do nosso Deus, enviado pela Santa Avó Rosa, está ao meu lado, para cuidar da minha vida. Isso, irmãos, é motivo de reconhecimento. Deve ser motivo de contentamento, de alegria de todos nós. As irmãos, podemos ir um pouco mais além. Podemos ir, irmãos, ao pensamento, a termos a visão. Olha, quantas pessoas vivem neste mundo? Centenas, milhões de pessoas, e nem todas pensam no amanhã. Ou seja, nem todas pensam que um dia vão fechar os olhos e que vão se encontrar com Deus. Vão se encontrar com Jesus fisicamente e pedindo a sua graça, agradecendo a sua proteção durante toda a vida aqui na terra. Ou seja, irmãos, somente uma parte da humanidade tem o direito de pensar na eternidade do seu espírito. E nós, apostólicos, somos ensinados por Jesus, pela Santa Avó Rosa, pelo Santo Irmãomaldo, a pensarmos cotidianamente na qualidade do nosso espírito, de que ele não é efêmero, ou seja, que ele não acaba-se com o passar do tempo, mas ele vive para toda a eternidade, que nós devemos trabalhar por viver e pensar nessa eternidade. Então, irmãos, isso também é um motivo que deve nos fazer pensarmos
com gratidão em tudo que a Santa Avó Rosa, em tudo que o Santo Irmão Aldo fazem por nós. E a melhor maneira, irmãos, de demonstrarmos esse reconhecimento por esses fatos até aqui elencados, irmãos, é lógico pensarmos como que eu posso ajudar a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, a manter essas dádivas que oferecem a mim, oferecendo a todo aquele que buscar o caminho do bem, que buscarem o caminho da vida e da paz, que é a Igreja Apostólica. Irmãos, nós sabemos, não há outra maneira. A Santa Avó Rosa depende, a Igreja Apostólica depende, o Irmão Aldo depende das nossas contribuições. Sem a nossa oferta habitual, sem a nossa oferta especial, sem a nossa oferta de dízimo, eles não podem levar essa graça a outros corações. Porque imagine, irmãos, como manter uma congregação como a nossa? Através dos donativos. Como enviar um pastor para vir a fazer uma reunião conosco? Através dos donativos. Como, irmãos, manter o programa Hora Milagrosa para que pessoas conheçam esta palavra? Algumas se entregam, algumas se convertem, outras não. Mas que muitas conhecem. E para isso acontecer, é preciso recursos para contratar emissora, para então manter o programa Hora Milagrosa. Irmãos, tudo isso passa por nossas ofertas, tudo isso passa pela nossa colaboração. Como, irmãos, manter a Igreja Apostólica bem administrada, cumprindo suas obrigações? A Igreja Apostólica precisa contratar empregados, a Igreja Apostólica precisa manter um escritório atualizado, com equipamento e ferramentas adequadas para atender todas as necessidades que a igreja tem. Tudo isso passa, então, por ofertas especiais. Tudo isso passa por nossos dízimos. Tudo isso passa pela oferta habitual que nós trazemos na reunião habitualmente. Por isso, irmãos, saibam dessa importância. O Senhor, a Senhora, você jovem, sua participação na obra desta igreja é muito importante. Sem ela, a nossa igreja não pode ter a visão de futuro. Não pode ter a visão que daqui 20 anos, daqui 10 anos, estará salvando almas, estará conquistando pessoas para vir serem felizes e abençoadas como nós o somos. Por isso, irmãos, quero deixar no seu coração esse pedido de colaboração. Que a Santa Avó Rosa possa contar sempre com você, contar sempre com a Senhora, contar sempre com o Senhor, contar sempre com todos nós. Que sempre que possível não esqueçamos de apresentar nossa colaboração para manter essa obra gloriosa acontecendo. Deixe no seu coração esse pedido. Vamos fazer uma breve oração, irmãos, para então podermos colaborar com a Santa Avó Rosa, com o Santo Irmão Aldo, na manutenção da obra de Deus aqui na terra. Vamos orar. Querido e Santo Irmão Aldo, mais uma vez estivemos pensando um pouquinho na obra desta igreja, no quanto ela é importante, o quantos benefícios ela nos trazem, o quanto ela nos faz seguros em nossa caminhada, o quanto ela nos faz felizes em nossos propósitos, o quanto ela é importante para, inclusive, a humanidade, irmão Aldo, desfrutar de um pouquinho da misericórdia de Deus. Mas, querido, para que essa obra continue assim, sendo importante para todos nós vamos apresentar neste momento nossa colaboração financeira, para manter a obra dessa igreja. Peço, irmão Aldo, que o Senhor, com a bênção de Deus, olhe para todos nós. Derrame sobre nossas vidas o alimento celestial, a fé, a confiança, mas muito especialmente, irmão Aldo, a sabedoria. Sabedoria para administrarmos nossa vida, nosso lar, nossa família. E então, querido irmão Aldo, não esquecermos jamais que a Igreja Apostólica faz parte do nosso lar. Faz parte da nossa família. E então, é de nossa responsabilidade mantê-la também. E para isso, querido primaz, devemos sempre separar a nossa colaboração. Peço que o Senhor, irmão Aldo, dê essa sabedoria a todos nós. E que como a nossa gratidão, irmão Aldo, como o nosso reconhecimento, como o nosso amor, como nossa dedicação à obra desta igreja, o Senhor receba a oferta que nós preparamos para esta reunião. Receba estas ofertas, irmão Aldo, em nome de Deus, e as unja com a sua bênção, para que esta oferta abençoada seja promissora para a obra desta igreja. Mas ao ungir e abençoar essas ofertas, irmão Aldo, o efeito venha sobre nossa vida, que o nosso lar, o nosso ganha-pão, que o nosso salário, que a nossa condição de viver sejam também grandemente abençoadas. E que então jamais sintamos, irmão Aldo, que fomos
dificultados em nosso caminhar por dar a nossa colaboração, por dar a nossa oferta. Eu sei que jamais o Senhor tem permitido que isso aconteça, porque na vida do Filho de Deus jamais faltou o necessário. Eu creio, irmão Aldo, que o Senhor vai continuar a fazer com que jamais falte daqui para frente também. Todos tenham vida, todos tenham saúde, todos tenham paz, todos tenham felicidade. E as ofertas, irmão Aldo, pelo Senhor ungidas, na data de hoje, nas mãos do Conselho Deliberativo, sejam utilizadas com muita sabedoria, sejam utilizadas com muita confiança, com muito planejamento, primaz, para que a obra dessa igreja avance a cada dia forte, segura, buscando almas a salvar. Nossa gratidão, hoje e sempre, através de nossa colaboração. Amém. Prezados irmãos, nossas irmãs vão neste momento se dirigir aos nossos lugares, no intuito de levantar a nossa colaboração, a nossa oferta que preparamos para esta oportunidade. Eu peço aos irmãos que façam conforme planejaram e que a Santa Avó Rosa continue a abençoar grandemente a sua pessoa, a sua vida. E se porventura, irmão, se porventura, irmã, a senhora hoje não poderá dar a sua colaboração, eu peço que abra o seu coração com a Santa Avó Rosa, abra o seu coração com o Santo Irmão Aldo e fale: ó Santa Avó, eu gostaria tanto de hoje poder ajudar, mas estou vivendo um momento de dificuldade e eu quero então pedir a sua graça, para que no meu lar, na minha vida, jamais venha a faltar o pão de cada dia. Eu tenho certeza que a senhora fizer assim, a Santa Avó Rosa vai estar ao seu lado, vai te ouvir esse clamar e vai te abençoar muito. E dias melhores virão. Você poderá, daqui logo mais, em outros momentos, poder também ajudar a obra de nossa igreja. Esse é o nosso intento. Que todos confiem e façam sempre assim. Antes, irmãos, de nós passarmos a palavra para o nosso coral, ou melhor, para a orquestra, nós vamos ler aqui este aviso que está contido no nosso boletim sobre as construções, reformas e o livro caixa. Em razão da unificação e redução do número de contas da Igreja Apostólica, reiteramos que o responsável pelo livro caixa da congregação precisa continuar escriturando com base nos canhotos do talão de entrada, aquelas fichas verdes, sendo de responsabilidade de cada congregação o acompanhamento da movimentação financeira dos referidos valores. Portanto, as ofertas destinadas a este fim devem ser colocadas no envelope específico de ofertas especiais, e os obreiros escalados para contar a coleta devem registrar esses valores no talão de fichas verdes. O responsável deve também escriturar o livro caixa, mantendo o saldo atualizado e mensalmente afixar uma cópia da movimentação do livro caixa no quadro de boletins. Se com autorização do Conselho Deliberativo, o dinheiro fica com o responsável de obra da congregação, deverá este fazer o vale e o mesmo deve assinar. O pastor então enviará para a sede a ficha verde e a segunda via do vale juntamente com a sua prestação de contas. Jamais deve haver movimentações destinadas à obra da Igreja Apostólica em contas de terceiros. Seguindo então, irmãos, a nossa reunião, quero vos convidar. Vamos acompanhar a nossa orquestra tocando a música do hino Ó Bendita e Santa Avó Rosa. Vamos ouvi-los.
Portanto, irmãos, após agradecer a Santa Avó Rosa, vamos pensar no seu ministério, que ela tem executado de forma tão perfeita em nossas vidas, acompanhando o coral, cantar o hino Santa Divina.
Prezados irmãos, eu tenho certeza que para o Senhor, para a Senhora, para você, para todos nós que aqui nos encontramos, essa definição da Santa Vó Rosa é maravilhosa. Santa Mãe Divina, Santa Mãe Poderosa, Santa Mãe Gloriosa do Reino dos Céus, Santa Rainha, Rainha mais gloriosa, Santa Bendita, Divina, és a Senhora Santa Vó Rosa. És tudo para nós, és nossa glória, és a nossa proteção. É isso, irmãos, que o hino disse sobre a Santa Vó Rosa. Eu tenho certeza que o senhor, que a senhora, não tem dúvida disso. Por isso, irmãos, é importante que nós pensemos que já que a Santa Vó Rosa é tudo para nós, devemos anunciá-la, devemos divulgar o seu ministério, divulgar a sua missão, para que o mundo conheça a presença da Santa Vó Rosa, trazendo Deus, trazendo Jesus para a nossa vida. Para isso, irmãos, quero convidá-los, vamos acompanhar a leitura do boletim de nossa igreja, que tem uma missão, ou melhor, uma mensagem maravilhosa a respeito da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, e o que eles precisam que nós pensamos a respeito do seu ministério. Vou ler para os irmãos a mensagem com o título Anunciar o nome da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Cremos que esta igreja representa na terra a segunda vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor, em cumprimento às suas promessas. Na Igreja Apostólica, cremos na Trindade excelsa, formada por Jesus, seu divino, por Deus, melhor dizendo, formada por Deus, seu divino Espírito Santo e pelo Filho amado, nosso Senhor Jesus. Cremos na Virgem Maria Santíssima, Imaculada, escolhida por Deus para ser a mãe do amado Filho Jesus. Cremos em uma santa nova dos nossos dias, a Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador da promessa de Jesus, que, nascida predestinada para esta missão, pôde receber a revelação de Jesus para que se tornasse no glorioso Espírito Consolador e formasse sua santa igreja na terra. Pelo poder de revelação, pois falava em nome de Jesus, conduziu com mão forte essa santa igreja apostólica por 16 anos em seu corpo físico. Essa missão lhe deu o direito de se assentar ao lado de Jesus e receber o galardão de Espírito Consolador, Rainha dos Céus. Cremos no Santo Irmão Aldo, primaz dessa igreja, sucessor da Santa Vó Rosa, o Consolador e o último profeta a cumprir tão honrosa missão para Deus. Tendo nascido predestinado, com um espírito forte, um cérebro perfeito, pôde ser escolhido por Deus, por Jesus e pela Santa Vó Rosa, para dar continuidade entre nós, continuidade à obra dessa igreja entre nós, revelando-nos os mistérios e a vontade de Deus. Graças ao seu ministério, cumpriu-se uma das mais gloriosas promessas de Jesus, quando disse: haverá um só rebanho e um só pastor. O Santo Irmão Aldo é esse pastor prometido por Jesus, tendo cumprido na terra, durante 44 anos, uma missão que lhe rendeu o título de grande profeta de Deus, considerado, ainda na terra, como um anjo de Deus entre nós. Cremos nos anjos, nos santos de Deus, porque são vivos e poderosos, auxiliam e obedecem a Deus, quando designados pelo Criador. Podem vir a esta terra para amparar os bons e humildes de coração, cooperando com Deus na missão de abençoar, salvar, proteger, realizar milagres e curas. Cremos na vida eterna, visto que toda pessoa que com fé santifica a sua alma aqui na terra é salva, e ao terminar seus dias aqui na terra, pode ter plena convicção de que o seu espírito vitorioso entrará no reino dos céus. Nossa missão é divulgar ao mundo
que Jesus já voltou, está entre nós, como prometera ao seu tempo. Também divulgarmos os mistérios sagrados da Virgem Maria Santíssima, como Mãe de Jesus, da Santa Rosa, como Espírito Consolador da promessa de Jesus Cristo, e também de seu sucessor, o último profeta, o Santo Irmão Aldo, como legítimos representantes da segunda vinda de Jesus. Devemos anunciar a toda a humanidade o Evangelho de Jesus, agora completo pela missão destes dois santos e, por consequência, doutrinar e disciplinar homens e mulheres para que se tornem pessoas dignas e honradas à semelhança de Deus Pai, nosso Criador. Que, ao término de suas vidas aqui na terra, seus espíritos possam viver eternamente nos céus, à semelhança dos santos e anjos, pois sem santificação ninguém verá a Deus. Falarmos da Santa Rosa e do Santo Irmão Aldo. Para nós, apostólico, é motivo de muita satisfação. Gratidão por tudo o que eles nos proporcionaram e continuam a nos proporcionar. Porém, muitos ainda precisam conhecer esses santos, e esta missão é nossa, principalmente dos nossos pastores, do coral de nossa igreja, para então divulgarmos os seus santos nomes. Esses santos são os continuadores da obra do Mestre Jesus, que veio para restaurar a sua igreja, dar a oportunidade de salvação a todos quantos crescem nele e em sua mãe, Virgem Maria, nos santos que ele prometeu que formaria. Tanto é verdade que certa vez o santo primaz, em seu corpo físico entre nós, mandou-nos um recado aos nossos pastores, dizendo assim, que era para pregar mais o nome da Santa Rosa, o nome dele, pois era preciso que fossem conhecidos, pois eram portas-vozes de Jesus nesta igreja, e traziam a verdade dos céus para a conversão dos humildes e sinceros em filhos de Deus. Essa era uma resposta dos céus, porque alguns resistentes ao primaz diziam que pregávamos muito em nome dos nossos santos atuais, a Santa Rosa, o Consolador, e o Santo Irmão Aldo, seu sucessor, e esquecíamos de Jesus, da Virgem Maria, dos apóstolos, dos profetas e dos patriarcas. Mas, na verdade, o próprio Jesus nos ensinou, através da direção, que estava se cumprindo suas promessas na vida destes servos e santos de Deus nos tempos do fim, pois seria o tempo da regeneração, da restauração de todas as coisas e da consumação do juízo divino. E nos afirmou que no reino dos céus sempre é assim. Quando alguém recebe uma incumbência, uma missão especial, um galardão de Deus, todo o céu diz amém. Aceita e colabora com esse enviado de Deus e aceita que a esse servo sejam dadas honra, glória e louvor. Aliás, o próprio Jesus, lá no livro de Apocalipse, escrito por São João, disse que no final dos tempos ele teria um novo nome e também escreveria seu nome e o nome de sua igreja sobre o grande vencedor, pois seria esse consolador e sucessor. Seria esse consolador e sucessor que convenceriam o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E como espíritos da verdade, esses santos de Deus nos guiariam em toda a verdade, nos ensinariam todas as coisas e nos fariam lembrar e não esquecer de tudo que Jesus tinha ensinado e vivido. Esses santos anunciariam o que haveria de vir, e por isso dizemos que a Santa Rosa anunciou o que havia de vir. Seu sucessor, Santo Irmão Aldo, que veio, e tudo se cumpriu nele no tempo certo, determinado pelo Pai, nosso Deus. O próprio primaz, Santo Irmão Aldo, confirmou em seu recado aos pastores que os céus o orientaram a anunciar e a pregar o nome da Santa Rosa como Consolador e o nome dele como seu sucessor. Isso se faz necessário para dar a esses santos de Deus o valor que eles merecem,
pois são obras de Jesus, fazendo cumprir suas promessas, conforme registrado no livro do Apocalipse. Disse assim o nosso Senhor: ao que vencer, eu farei coluna no templo de meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome de meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus do meu Deus, e também o meu novo nome. Esse novo nome é o de Consolador. Esse santo vencedor que Jesus formou entre nós e o coroou nos céus para continuar a sua obra, formando o santo pastor de sua promessa, dando a esse rebanho a oportunidade de seguirem firmes e protegidos, além de serem conhecedores dos mistérios do reino dos céus. É por isso que temos pregado na Igreja Apostólica, em nome desses santos de Deus, santos dos tempos do fim, como novos nomes de Jesus, nosso Senhor, Consolador e Sucessor, trazendo as novas revelações dos céus à Igreja e à humanidade. Por isso precisamos anunciar, pregar, cantar os nomes e as glórias desses santos de Deus, por amor a eles, por ser recado dos céus e para não nos esquecermos. Faça uma reflexão. Nós não esquecemos da Santa Avó Rosa. Por quê? O santo irmão Aldo sempre falava dela. Dizia-nos assim, que ia falar com ela, que ia pedir para ela, que ia interceder junto a ela, e sempre estava lembrando dela, dizendo-nos: eu devo tudo a ela. Sem ela, eu não sou nada. Ela é a grande bênção, o Consolador prometido por Jesus. Eu aprendi tudo com ela. Ela sempre me dava conselhos e orientações. Mas também nunca se esqueceu de Jesus, da Virgem Maria. Sempre pedia a eles por nós, inclusive levando a Santa Comunhão em diversas congregações, orientando os pastores que Jesus, a Virgem Maria, a Santa Avó Rosa estavam sempre presentes. Por isso deveríamos sempre estarmos em reverência e respeito naquele momento. Por isso, não podemos deixar de falar do santo irmão Aldo, como seu sucessor do Consolador, como supremo pastor do último profeta aqui na terra, como primaz da igreja, como profeta dos tempos do fim, como estrela da manhã, como cefeiro do Apocalipse e consumador da obra de Deus. Vamos contar seus feitos, suas bênçãos, seus milagres, seus sinais, suas sábias respostas, suas palavras proféticas, suas revelações teocráticas, suas pérolas de conhecimento, dado a todos nós ao nos atender nas filas que fazia, onde aprendemos a amá-lo e respeitá-lo. Devemos lembrar dos seus ensinos de amor, mansidão, humildade e paz, nos conclamando a amizade, a união entre obreiros, coristas e membros da igreja, pois, segundo Jesus, isso nos revelaria como filhos de Deus aqui na terra, e os homens, vendo nossos atos, nossas obras, glorificariam também a Deus que está nos céus. Devemos pregar, cantar o nome desses santos de Deus dos tempos do fim, Santa Avó Rosa e Santo Irmão Aldo. E nunca será fanatismo, pois amar, servir e adorar os santos de Deus não é, e nunca foi, e jamais será fanatismo, mas fruto de uma sabedoria, iluminação. E quando clamamos por esses santos, não estamos esquecendo de Jesus, pois esses santos são promessas gloriosas de Jesus, cumpridas e acontecidas em nossas vidas. Promessas feitas há milênios de anos, e hoje nós contemplamos e participamos delas. Se atentarmos para as pregações de Jesus, vamos ver que ele sempre falava de Deus como seu Pai, que estava nos céus. Jesus falava do Deus do amor, da misericórdia, do perdão, que sempre mandava orar pelos amigos e inimigos, que mandava perdoar 70 vezes 7, que mandava deixar 99 ovelhas seguras no rebanho e ir em busca da ovelha perdida, que fazia festa pela volta do filho pródigo, que mandava não fazer ao outro o que não queríamos que fizéssemos a nós. Assim como Jesus falava do Pai, para não esquecermos dele, assim como os apóstolos e a Virgem Maria falavam de Jesus para não nos esquecermos dele, assim como a Santa Avó Rosa falava de Jesus e da Virgem Maria para não nos esquecermos deles, assim o Santo Irmão Aldo falava da Santa Avó Rosa para não nos esquecermos delas. Agora, nós devemos falar
da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, para jamais esquecermos deles. E assim, quando Jesus instituiu a Santa Comunhão, ele disse, num recado aos apóstolos, fazei isso em memória de mim, para não esquecermos dele então. Ainda disse mais, guardai as coisas que vos tenho mandado, e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Guardar no coração para lembrar, orar, suplicar, pregar o nome de Deus, de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, para não nos esquecermos deles e dos seus santos nomes, para estarmos em comunhão com Ele e os adorarmos, louvarmos e honrarmos em nossa vida como filhos de Deus, e assim possamos merecer sempre suas bênçãos, amparo e proteção. Os queridos irmãos, como diz essa mensagem, falar desses santos de Deus é um grande prazer, é uma grande felicidade. Ontem, durante as apresentações do coral, eu fiz as inserções a respeito do ministério glorioso e maravilhoso da Santa Avó Rosa. Lembramos, irmãos, o quanto foi benéfico conhecê-la, o quanto foi maravilhoso tê-la em nossa vida, nos abençoando, nos protegendo, mas muito especialmente nos ensinando. Hoje, em breves minutos, porque não temos muito, vamos procurar lembrar um pouco do ministério maravilhoso do Santo Irmão Aldo, esse pastor que nós estamos enaltecendo a cada dia, com a prática dos seus ensinamentos, com a prática da sua mensagem, que trazem para nós as benesses dos céus. Traz a presença de Jesus, traz a presença do nosso Pai glorioso, e é claro também de todos os santos. Por isso, irmãos, quando nós estamos pregando, quando nós estamos pensando, quando nós estamos orando, quando nós estamos suplicando na nossa oração, lá na nossa casa, ajoelhados, pedindo, ó irmão Aldo, nós não estamos jamais diminuindo Jesus. Nós não estamos jamais esquecendo dos santos do nosso Deus. Nós, aliás, como diz a mensagem, estamos enaltecendo. Porque foi esta a palavra de Cristo? Porque ele nos disse, irmãos, e São João registrou lá na sua palavra, ele disse assim, não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Mas, irmãos, se Jesus fosse voltar daquela maneira que ele tinha vindo a primeira vez, ele então não tinha prometido, ele, na sequência dos seus ensinamentos, quando disse, voltarei para vós e vos enviarei o outro Consolador. Então, prezado, se ele estava dizendo que ia enviar outro para falar dele, para fazer a sua mensagem, quando nós falamos dele através desse outro Consolador, nós estamos exaltando, nós estamos glorificando a ele. Mas, irmãos, para que fosse completa a sua promessa, ele disse assim, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, vos darei um outro pastor, um grande pastor, que vai abrir a porta para as ovelhas adentrar, e quando ele chamar, e quando ele falar, as ovelhas vão ouvir a sua voz e vão reconhecê-la como a voz do seu pastor. E nós, irmãos, passamos a reconhecer o nosso irmão Aldo como nosso pastor, quando ele passou a nos ensinar a vontade de Deus através da mensagem apostólica. Irmãos, ver o irmão Aldo trabalhar, ver o irmão Aldo agir, é e sempre será a melhor de todas as coisas que nós podemos fazer. O irmão Aldo sempre cuidou de todos nós com todo carinho, com todo amor, mas também com todo respeito, com toda a valorização. Eu lembro, irmãos, que no ano de 2012, o irmão Aldo foi levar a Santa Comunhão na congregação de Curitiba, e lá estava, após terminar a Santa Comunhão, o pastor João Estância, que havia ministrado aquela Santa Comunhão. Após terminar aquela Santa Comunhão, nós estávamos lá participando dela, nós entramos em nosso veículo e começamos a seguir o carro do Santo Irmão Aldo. E fizemos isso durante um grande trecho daquela viagem, e quando chegou na parada em Registro, o irmão Aldo havia chegado na frente, nós chegamos logo atrás, e quando nós entramos, irmãos, ali, naquela lanchonete, na parada, quando nós íamos passando, o irmão Aldo nos chamou, estavam eu e mais 3 pastores, que nós estávamos vindo das congregações que nós tínhamos ido fazer as nossas reuniões. Então, quando nós entramos e passamos pelo irmão Aldo, ele nos chamou, ele disse assim, sente aqui conosco. Estava
o irmão Aldo e o motorista dele, a Efigênia e o João Marcos estavam numa outra mesa, o pastor Estância também estava numa outra mesa. Nós sentamos ali com o santo irmão Aldo, e ele, durante alguns minutos, conversou, pediu para que nós pedíssemos nossos lanches, e ele disse assim, olhando para o motorista que estava dirigindo o veículo: olha, irmão, a Santa Rosa protege, mas o apostólico tem que ser prudente. Vocês estão correndo muito, diminuam a velocidade. Meus irmãos, o carinho, a presença do irmão Aldo na vida do Filho de Deus é algo muito importante. Ele lá no seu veículo, estava acompanhando a velocidade do veículo que nós estávamos utilizando e fez questão de nos alertar para que tomássemos cuidado no trajeto que estamos fazendo. Assim, irmão Aldo, o santo irmão Aldo sempre fez com todos nós, cuidando, zelando, protegendo da nossa integridade física e espiritual também, querendo que nós fôssemos bem-sucedidos na nossa caminhada. Por isso ele merece toda essa exaltação, por isso ele merece toda essa fé, porque ele sempre cuidou de nós, e não é hoje que ele vai deixar de amparar, de proteger, de guiar o passo daquele que acredita, que confia nele como santo de Deus. E a maior prova de que estamos certos, como quando fazemos assim, é sentir a presença dele, o amparo, a proteção, ele guardando e amparando a cada um de nós. Prezados irmãos, quizá nós tivéssemos um tempo maior para meditarmos, lembrarmos um pouco mais desse ministério maravilhoso do santo irmão, mas não temos. Temos tempo para iniciar e para encerrar a nossa reunião, vamos fazer isso agora. Mas guarde no seu coração isso. A cada momento, a cada instante que a senhora estiver exaltando a Deus, você está exaltando o santo irmão Aldo, você está exaltando ao nosso Deus, a Jesus, a Santa Rosa, a Virgem Maria e todos os santos que colaboram pela nossa paz e felicidade. Para findar então a nossa reunião, irmãos, vamos meditar com prazer e contentamento na esperança de Deus, na esperança do santo irmão Aldo, na esperança da Santa Rosa, que nós, principalmente aqueles que vão ser representados neste hino, continue confiando nele, continue praticando os seus ensinamentos para serem os seus representantes aqui na terra. Vamos ouvir o coral, então, encerrando a reunião, cantar o hino Juventude Apostólica. Vamos ouvir com atenção.
Prezados, o nosso Deus precisa que toda a nossa juventude seja sempre fiel. Enquanto cantávamos esse hino, lembrei mais uma vez um caso que o Santo Irmão Aldo mostra a sua presença na vida daquele que busca e merece a sua companhia. Creio que há uns 15, 20 anos atrás, a minha irmã estava fazendo aniversário, e nós estávamos na casa dela, participando daquele aniversário, e logo à tarde seria a reunião de Santa Comunhão. Terminou o almoço em família e chegou a hora das pessoas se arrumarem para ir para Santa Comunhão. E a minha sobrinha, toda hora a minha irmã falava para ela: vai tomar banho, vai se arrumar, vai se trocar, a gente precisa sair. E ela continuava lá no computador, sossegada, e nunca ia para tomar o banho. Aí uma hora a minha irmã falou: se você não for, eu vou te levar para o banheiro agora. Aí ela saiu, desligou o computador, saiu nervosa, entrou dentro do banheiro e bateu a porta, fechou a porta, e de lá ela gritou assim: também, quando eu casar, o meu vestido vai ser vermelho e minha casa vai ser pintada toda de preto. Aí nós rimos daquela afirmação dela, né? Uma criança de 10 anos pensar nisso, e rimos daquela afirmação dela, e todo mundo se trocou, e todo mundo esqueceu aquele evento, e fomos para a sede. E naquela época o irmão Aldo chegava bastante cedo, e estávamos lá na sede, o irmão Aldo chegou, todo mundo foi cumprimentar a ele, cumprimentamos, né? E quando a minha sobrinha chegou e cumprimentou a ele, ele segurou nas mãos e disse assim: minha filha, uma noiva jamais pode estar vestida de vermelho. A noiva tem que estar vestida de branco. E nada de pintar a casa de preto, não. Nada de revolta. Você tem que obedecer mamãe, obedecer papai, que é assim que Deus gosta. Veja, irmãos, que graça saber que a Santa Avó Rosa, que o Santo Irmão Aldo está cuidando daquele que quer ser cuidado por ele. E ele está sempre querendo cuidar de você, sempre querendo cuidar de nós, sempre querendo nos amparar, sempre querendo mostrar o caminho para nós seguirmos, o caminho que leva à vida, o caminho que leva à paz, o caminho que leva à felicidade. E aquele que assim faz, tem sempre a companhia desse Santo de Deus, que merece sim toda a nossa exaltação, todo o nosso louvor, toda a nossa glorificação, hoje e sempre. Que fique no seu coração essa lembrança de que o irmão Aldo quer e deseja estar com você, constantemente, te abençoando, te protegendo, te levando à paz e à felicidade sempre plena e verdadeira. Com ele, irmão Aldo, com a Santa Avó Rosa na sua frente, na sua vida. Irmãos, encerramos assim nossa reunião. Quero muito agradecer sua companhia. Ontem, uma bela festa, hoje uma reunião maravilhosa. Muito obrigado. Que a Santa Avó Rosa recompense a cada um de vocês que deixaram o seu lar ontem e hoje para participar dessa reunião, para exaltar e glorificar a Deus, mas também para refletir nas boas condições de vida que o nosso Deus tem sempre nos oferecido. Que essa alegria, esse contentamento seja sempre presente na vida de todos, principalmente vocês, coristas, obreiros, que têm um ministério, uma missão, mas também dos membros, porque a igreja, irmãos, é toda, não é parte. A igreja não é o coral, a igreja não é o pastor, a igreja não é apenas o diácono, a diaconisa, a igreja somos todos nós. E quando todos nós queremos e desejamos fazer algo que nos ajude, algo que nos agrade, aquilo fica bem feito. Que seja sempre assim. Os irmãos aqui em Caçapava sempre procurem fazer o melhor para Deus. E a recompensa virá sempre. Mais bênçãos, mais graças, mais paz, mais felicidade. Muito obrigado. Tenham todos um bom domingo. Aqueles que puderem, espero encontrá-los lá na sede de nossa igreja, mas aqueles que não puderem, uma semana maravilhosa, abençoada e protegida pelos anjos de Deus. Vamos encerrar nossa reunião pedindo a graça e a bênção dos céus. Para isso, convido os irmãos que estão sentados, por gentileza, vamos ficar em pé. Vamos curvar nossa cabeça, erguer nossos pensamentos e nossos pedidos ao nosso Deus. Oremos. Amantíssimo Deus, onipotente Pai, graças te damos, Senhor. É maravilhoso encerrar uma reunião de nossa igreja com a certeza que não estivemos sozinhos. Que fizemos o melhor, ó Deus, porque Jesus, porque a Santa Avó Rosa, porque o Santo Irmão Aldo inspiraram a todos nós. Fizemos, querido e amado Deus, uma reunião voltada a exaltar o seu poder, a sua presença na pessoa desses santos que o Senhor formou para estar junto conosco, nos abençoando, nos protegendo
nos fazendo felizes e bem-aventurados. Querido irmão Aldo, o Senhor recebeu a incumbência, o papel preponderante de conduzir este povo à glória de Deus. Para a nossa felicidade, para o nosso prazer e contentamento, o Senhor está cumprindo a cada dia, a cada segundo de nossas vidas, este papel de ser o nosso pastor, de nos proteger, de nos mostrar os caminhos seguros que leva a uma vida bem-aventurada, como filho de Deus. Obrigado, irmão Aldo, louvado seja o teu nome, por este ministério tão maravilhoso, tão especial, que nós tivemos a honra de acompanhar, que nós tivemos a honra de vivenciar, e hoje de desfrutar da sua companhia, da sua presença, do seu poder e de sua glória. Primaz, encerrando a nossa reunião de hoje, eu quero te apresentar o pedido, a súplica que seus filhos o fazem neste momento, pedindo a sua companhia, pedindo a solução de problemas, pedindo a paz, pedindo a harmonia para o lar, para a casa, para o convívio, para o relacionamento que tem com seus familiares. De acordo, irmão Aldo, com a necessidade de cada um, eu lhe suplico, em nome de Deus, para a honra e glória de Jesus, da Santa Avó Rosa, de Maria Santíssima, atenda na medida do mérito encontrado em nossos pedidos. Quero também, primaz, lembrar daquele irmão, daquela irmã, que está aqui hoje, mas lembrando dos seus familiares, que não estiveram aqui, mas estão em suas casas, alguns com algumas necessidades especiais, pedindo a presença de um santo de Deus, pedindo a companhia, a bênção do Senhor, irmão Aldo, para essas vidas, esses irmãos que estão hoje contritos, que o Senhor pode atendê-los. Ó irmão Aldo, para a honra e glória de Deus, estenda a tua mão santa na direção daquele que está sendo lembrado nas súplicas de seus filhos. Mas também, primaz, quero lembrar neste momento do pedido de oração que meus irmãos fizeram e colocaram nessa caixinha aqui. Querido irmão Aldo, aquele irmão, aquela irmã que assim o fez, ele confia no Senhor, ele acredita na sua presença, mas ainda, ele sabe do teu poder, o poder de Jesus, da Santa Avó Rosa, e sabe que essa oportunidade é maravilhosa, é um momento muito propício para este curvar a cabeça, fechar os olhos e suplicar, mas esses fizeram de uma maneira muito mais especial. Escreveram o nome daquele que está precisando da sua graça. Muitas vezes, irmão Aldo, é uma pessoa que precisa de um emprego, muitas vezes é uma pessoa que está enferma, muitas vezes é uma pessoa que está vivendo dificuldades. O Senhor sabe os problemas que nós, como pessoas humanas, enfrentamos aqui na terra. Eu peço, irmão Aldo, que esse pedido, que essa súplica, que esse depoimento de fé que o seu filho fez, ao escrever o nome daquele que precisa trazer e colocar aqui no altar de graça dos céus, seja recompensado com uma dádiva, com a bênção dos céus. Se não puder solucionar, irmão Aldo, de acordo com a necessidade, amenize a dificuldade, amenize o sofrimento, solucione o problema da forma que aquela pessoa, aquela alma merece ver solucionada. Creio, irmão Aldo, que assim será. Por isso peço que o Senhor, irmão Aldo, tome nos seus braços esses corações, essas vidas que aqui estão hoje. Dê a elas um bom final de domingo, uma maravilhosa segunda-feira, uma semana muito especial, abençoada pela sua presença, pela presença de Deus. Hoje e sempre, nossa adoração sincera. Amém. Assim, irmãos, encerrada a nossa reunião. Muito obrigado a todos.